mesmo sem a presença do presidente Jair Bolsonaro e debaixo de chuva, milhares de brasileiros comemoraram o bicentenário da independência do Brasil na Avenida Paulista, cartão postal da cidade de São Paulo. Crianças, jovens, adultos e idosos vestidos em cores verde e amarela e trajando a bandeira do país reivindicavam, dentre outras demandas, o direito da liberdade de expressão. Houve também protestos democráticos contra o Supremo Tribunal Federal com cartazes pedindo impeachment dos ministros, além de críticas ao PT e declarações de apoio ao chefe do executivo. Entre os presentes, a deputada federal e candidata à reeleição, Carla Zambelli, o deputado e candidato à reeleição, Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro do Meio Ambiente e candidato a deputado federal, Ricardo Salles, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e candidato ao Senado, Marcos Pontes, e o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas. Tarcísio interagiu com os manifestantes e exaltou a importância dos 200 anos da independência brasileira. Em sua fala, o candidato ao governo de São Paulo ressaltou a força do Brasil sob o comando do presidente Bolsonaro e destacou o resgate do patriotismo. O único país do mundo hoje que está gerando emprego, que está criando empresa, que está crescendo, que está conseguindo combater a inflação, não tem outro. Um país que teve uma condução firme, uma condução forte, de um presidente comprometido com seu povo, um presidente leal ao seu povo, um presidente acima de tudo brasileiro, que trouxe de volta o verde e amarelo, que trouxe de volta os valores da família. A gente hoje está vestindo verde e amarelo e não é por causa da Copa, não. A gente passou a usar o verde e amarelo no nosso dia a dia. As famílias começaram a colocar as bandeiras nas suas sacadas, a usar a bandeira nos seus carros, a ter orgulho do nosso país. O Brasil que merece que a gente tenha orgulho mesmo. Nós temos um encontro marcado com o futuro. Um encontro marcado com a prosperidade. Esse Brasil vai ser gigante. Ana Paula Henkel, você que esteve aí no ato aqui na Paulista, parece que está ganhando um novo significado, o 7 de setembro, né? Ganhando um protagonismo, um alcance. Está sendo resgatado o significado da data, né, Ana? Vitor, e acho que esse significado, ele vem muito daquilo que o brasileiro anda pedindo, que é o respeito à Constituição. A gente tem que repetir isso, porque o executivo vai passar, o legislativo também, o judiciário, infelizmente, esses ministros aí, não juízes, porque eles não são juízes, né? Isso deveria ser outra mudança para que no futuro que eles devessem ser juízes para sentar em cadeiras de uma corte constitucional, porque hoje a nossa corte constitucional ela é basicamente ativista. E dentro desse contexto, eu acho que o ex-ministro Tarcísio, agora candidato ao governo de São Paulo, ele representa o que a administração do presidente Bolsonaro trouxe em relação a ministérios técnicos. Eles pararam de ser moedas de troca, moedas políticas de troca. O próprio famigerado ex-ministério do esporte era uma grande moeda de troca e nomes eram colocados ali, nomes que nunca tinham absolutamente nada a ver com o esporte. O ministério em si foi usado como um grande tentáculo em profundos esquemas de corrupção e o ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, mostra que pastas técnicas, elas fazem diferença. Nós tivemos há alguns anos, há 2 anos, o povo indo às ruas, entoando aí o nome de um ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo uma reforma impopular, mas importantíssima para o nosso saneamento aí fiscal, que foi a reforma da Previdência, a própria ministra Tereza Cristina também e outros ministros, e o brasileiro entendeu que pastas técnicas, nomes técnicos, eles trazem progresso ao Brasil. E o brasileiro agora, ele não quer mais falar de política, apenas falando de política como se estivessem falando de futebol ou de Copa do Mundo. Ele agora participa, se apaixonou de uma maneira que ele sabe o nome dos ministros, os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal cobram a nossa Constituição de uma maneira como deve ser cobrada. Aqui eu estou falando também do senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. O Brasil está de olho, se apaixonou por política
e agora os ungidos que antes achavam que falavam por nós vai ter que aturar o povo. Schelp. Pois é, os atos de 7 de setembro foram planejados, organizados desde julho, mais ou menos, justamente para serem o principal momento, né, o maior comício político-eleitoral da campanha de Bolsonaro. Obviamente que no ano passado foi também uma manifestação de apoio político, mas este ano tem essa conotação eleitoral e é a grande aposta, foi a grande aposta da campanha dele. A partir de agora, nas próximas semanas, até o dia das eleições, dificilmente vai se ter outra oportunidade como essa, né? Então, é algo realmente fora do comum. Então, a partir de agora, até o dia das eleições, resta saber se isso vai ter o impacto eleitoral esperado, já que o presidente, nas pesquisas, em algumas delas pelo menos, deu uma estagnada nas últimas semanas, né? Ele vinha numa tendência de alta e parou de crescer. O ex-presidente Lula está estagnado já há bastante tempo, mais à frente na maioria das pesquisas, e é justamente essa tendência de estagnação que esses atos precisariam romper. Isso do ponto de vista, obviamente, da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a grande questão a partir de agora e certamente vai ser fundamental que isso tenha esse impacto, porque as outras medidas eleitoreiras que foram adotadas nas últimas semanas não tiveram, por enquanto, o impacto que se esperava. Quer dizer, tiveram algum impacto, mas não tanto quanto se esperava, não o suficiente para encostar em Lula, pelo menos nas pesquisas, nas principais pesquisas. Mas o segundo turno, ao que tudo indica, estaria garantido. Diga, Augusto. Bom, você poderia decidir a eleição só com pesquisa, né? A pesquisa, se fosse a pesquisa decidisse a eleição, a nossa gaúcha desempregada, Manuela Dávila, suplente de candidata a vice, seria prefeita de Porto Alegre, porque na última pesquisa definitiva, ela tinha 10 pontos à frente. É o seguinte, se me apresentarem uma pesquisa em que eu estou eleito, e no dia seguinte eu for confrontado com uma multidão desse tamanho, eu demito todo mundo que me assessora, porque estão me indicando um caminho errado. Eu devo procurar crescer, porque se eu não consigo sair de casa e tem de ver pela televisão uma manifestação grandiosa do adversário, fui mal aconselhado. Esses instrumentos de medição podem ser usados todos os dias, até que chega o dia da votação. E aí não tem conversa, aí começa aquele papo de que brasileiro decide só na última hora, houve uma tendência de crescimento, etc, etc. O dia da independência é o dia perfeito para que qualquer povo manifeste o que quer e o que pensa. Ele é talhado para isso, não é para desfile de colegial só. Não é para que para que historiadores contem a história do Brasil errada. É o dia de reivindicar, porque a proclamação da independência foi um ato político, de vontade política, e um sinal de que o Brasil não suportava mais aquela situação. Foi isso que aconteceu, uma violenta ruptura. Traduzida, condensada em 3 palavras: independência ou morte. Aqui, essa multidão de hoje disse do que está cansada, o que pretende, que país deseja, e isso é o mais legítimo que pode acontecer. Mas o dia da independência não é de ninguém por pertencer ao povo. O povo se manifesta como quiser, e o povo não é uma coisa só. Existe o eleitorado do Lula e não é pequeno. Eu pergunto, por que não se manifestou? Foi expropriado 7 de setembro pelo presidente Bolsonaro? Não. Como qualquer candidato normal, com pelo menos 5 neurônios, ele aproveita o dia da independência para reunir o povo que o apoia e ouvir o que eles pensam. Ou mostrar ao Brasil que se faz de surdo o que o povo pensa. O PT não reuniu gente ou porque acha
que deixa o pessoal, que é bom deixar o pessoal ali guardado nas pesquisas para ninguém descobrir e tentar convencer do contrário, ou porque falta gente para manifestações desse porte. E se nas cidades pequenas, pelo menos, faltasse gente para comício, não haveria pesquisa alguma que me consolasse. Diante dessa multidão, eu trataria de trabalhar, de sair às ruas e de mostrar por que eu sou favorito. Quando os números não traduzem, né, o que se vê, eu fico com o que eu vi. Você, Zé, temos 2 minutos. É interessante, eu fui pessoalmente a essa manifestação aqui na Esplanada dos Ministérios, que, como disse, foi muito grande. E vi as imagens da Avenida Paulista e do Rio de Janeiro. Esta da Avenida Paulista me chamou muita atenção, primeiro o dia não estava bem tranquilo, né? Foi um dia chuvoso e tal, e estava muito grande. E agora, o discurso do ex-ministro Tarcísio me chama a atenção pela verdade, é um momento econômico, o país sai dessas crises aí de uma maneira diferente, do mundo inteiro é diferente. É uma arrancada exatamente em virtude de manobras dos agentes econômicos, não é só o ministro Paulo Guedes, mas também os que incentivam a produção, que investem em produção, enfim, faz o país se manifestar e se agitar. O próprio, agora candidato Tarcísio, né, mostra exatamente essa diferença. E veja bem, eu estava comentando hoje sobre a situação do Distrito Federal. Os hotéis todos lotados, esses campings todos lotados e lugar para onde se aceita motorhome, que são aqueles carros casa, né? Eles também todos lotados, inclusive sem a possibilidade de aceitar novos clientes. E fora os restaurantes todos lotados aqui em Brasília. Então, esta manifestação de paz, pacífica, ela até ajuda na economia, ajuda para a economia, imagino aí de São Paulo, daqui de Brasília, do Rio de Janeiro, de uma forma muito intensa, né? Então, é um país saindo da crise econômica em virtude da pandemia e da guerra, né? E saindo também dessa encruzilhada jurídica, essa crise política. Isso não pode acontecer. Então, essa é a realidade. É uma nova realidade e esse 7 de setembro marca talvez isso. Você, Fiuza, em 2 minutos. Olha, o discurso do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas parece até papo de político, assim, papo de político megalômano, né? Destacando o Brasil em relação ao mundo. O Brasil está numa situação mais favorável, se destaca em relação ao cenário mundial, parece papo de palanque, né, faraônico. Mas, por incrível que pareça, incrível mesmo, eu fico perplexo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho lugar de fala, porque eu já disse aqui, no início do governo Lula, reformas macroeconômicas consolidando o Plano Real, para mim está ótimo. Tinha até petista dizendo, não, entreguista e tal, para mim estava bom. Então eu tenho lugar de fala para analisar governo. É o que eu faço. Por incrível que pareça, o que o Tarcísio Gomes de Freitas disse nesse mega comício em São Paulo é verdade. O Brasil se destaca do mundo na recuperação do pós-pandemia e os números estão aí. A Europa, perdida em demagogia. Os que se dizem de esquerda, os que se dizem de direita, conservador, progressista, todos afundados em demagogia. A gente sabe que o continente europeu já vinha mal das pernas por conta desse tipo de coisa, né? O estado de bem-estar social depois evoluiu ao contrário, né? Para uma falsa, né, ideia de que a Europa ia fazer o bem ao mundo todo, ia incluir toda a periferia, e o continente vem se deteriorando, infelizmente. E aí a gente vê lockdown climático, né? Investiram nessa guerra da Ucrânia, a gente sabe, né, que esses líderes fustigaram essa guerra e estão colhendo isso, e os Estados Unidos da América não preciso nem dizer. Né? Caíram naquela eleição imunda, caíram na mão do fenomenal Joe Biden, que cumprimenta fantasma. Inflação disparando,
né, uma política absolutamente feita de forma discricionária, ditatorial, com decretos, tudo ao contrário do que eles dizem. Então, o Brasil, senhoras e senhores, sem ufanismo nenhum, o Brasil, de fato, é um case, como dizem aí os estudiosos especialistas, é um case de sucesso de gestão nesse momento pós-pandemia. E o ministro Tarcísio é a pessoa melhor para dizer isso, porque ele liderou uma pasta que, além de toda a afluência de recursos, de investimento direto, né, de retirada das gorduras estatais e dos entraves, né, com diversos leilões bem-sucedidos, ele estancou a corrupção num dos lugares que é mais difícil de estancar, que historicamente é palco de corrupção, a área de infraestrutura, especialmente de estradas. Então, ele pode falar, ele tem mérito de quem trabalhou, não é o gogó. Isso não é o gogó, não é que nem os outros que estão aí surfando, usando adjetivos, não. Ele tem resultado para mostrar, ele sabe fazer, ele trabalhou e aquilo que ele falou, incrivelmente, é verdade. O Brasil, com essa gestão, se destaca do mundo, ou da maior parte do mundo, com ótimos resultados diante das maiores adversidades que a gente já passou na história recente.